Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta, agora aqui na Rádio PH. Fala, turma do Pod Quintas! Estamos aqui em mais um episódio do nosso Programa Cast, ou do nosso Podgrama, que na verdade é um podcast e é o mais estourado desse Brasil e dessa cidade. Estamos aqui no nosso estúdio da Rádio PH e a nossa bancada hoje, ela tá especial. Solta essa vinheta aí. A nossa bancada, ela continua, na verdade, cuidando do nosso corpinho, né? Produção. Hoje nós temos aqui, então, um empreendedor, um empresário aqui da região, onde ele vai falar um pouquinho mais da história dele, mas além de tudo eu já sei que ele é atleta. E temos também uma nutricionista terapeuta que já comentou aqui pra mim que nós comemos as nossas emoções. É isso mesmo? É isso mesmo. Então se apresenta para nós aqui, Débora Berti. Então, eu me chamo Débora, eu sou terapeuta, hoje atualmente estou, terapeuta, algumas formações com hipnoterapia, mas a minha graduação, a minha essência realmente é a nutrição, não sai, porque na verdade é através da alimentação que a gente diz quem a gente é, como é que vai ser o nosso corpo e reflete as nossas emoções. Uau! Eu gosto de hambúrguer. O que quer dizer isso? Imaturidades emocionais. Muito bem. E o João? O João é um ex-atleta, né? Eu remei durante 25 anos da minha vida. Eu parei com 36, praticamente. Remei profissionalmente em grandes clubes do Brasil e também na seleção, né? Fui medalhista pan-americano em 2 pan-americanos, Santo Domingo e Guadalajara. E depois da aposentadoria, né, no esporte... Pendurou as chuteiras. Os remos, e aí passei para o empreendedorismo, né? Então, o CrossFit, ele foi o meu primeiro empreendimento, na verdade. Uau! Que na verdade, o teu primeiro empreendimento foi a vida de atleta, né? Porque nada mais disciplinar, nada mais grandioso eu tenho dentro de mim que um atleta, ele pode qualquer coisa na vida. E um empreendedor, né? Depois, a gente tem vários cases aí, né? Joel J, que é um que eu sigo muito, o Giovanni, Bernardinho, que é um grande, né? Que é atleta, empreende, então você empreendeu primeiro no seu CPF, né? Verdade. Fez a sua carreira. Bom, então a gente está aqui com esses dois, né? Dessas duas presenças ilustres. E falando em ilustres, conta pra gente, então, como é que, depois de remar tanto tempo, surgiu o CrossFit, que, lembrando pra vocês, que o nome do CrossFit é CrossFit Ilustres. Então, conta pra gente como é que surgiu essa ideia desse empreendedorismo. Vamos lá. Então, quando eu ainda remava, né? Eu morava no Rio de Janeiro, eu conheci o CrossFit, né? Então, já era uma atividade, uma modalidade em expansão no Brasil, começando a crescer, e no Rio de Janeiro ela já tinha muita força, né? Então eu já tinha conhecido lá. E aí eu vim eventualmente para Florianópolis, nas minhas férias, e aí em contato com meu cunhado, que era fisioterapeuta e tinha um estúdio funcional, a gente começou a conversar sobre essa ideia de repente, na minha transição ali de atleta para finalização da vida de atleta, a gente abrir um empreendimento na área do CrossFit, né? Que era ele da fisioterapia, eu do esporte, a gente sempre vinculado à saúde, então nos trouxe essa digamos, visão para dentro do CrossFit, né? E ele também já praticava aqui e tinha um estúdio funcional. Então a gente começou a trocar figurinha e a partir daí foi crescendo mais a ideia e a gente foi desenhando aí um esboço do que é a Ilustre hoje, né? Uhum. Então a gente ainda mantém toda aquela essência lá do início, a gente mantém ela ainda. Lógico, a gente teve alguns divisores de águas durante o percurso, mas seguimos firme no propósito. Na verdade, você falou a palavra-chave, né? O propósito. Propósito, né? Teu propósito era, num primeiro momento, foi representar o Brasil e viver uma vida de atleta. Pegou todas as lições, né? Todo o sucesso que você teve ali em disciplina e tudo mais. Planejou.
pesquisou o mercado, então entendeu o senso de oportunidade, porque eu me lembro do posto 6, lá do Rio de Janeiro, com Marcos Viana, que foi quem começou o CrossFit, porque, né, eu sou amante do CrossFit, não é à toa que eu tenho tatuado um kettlebell aqui no braço, e então entendeu uma oportunidade, né, numa cidade que vive, que respira esporte e atividade física, então com um plano perfeito para empreender. E aí, claro, né, não tirando o demérito da pessoa que está aqui na minha frente, que a gente vai entrar, que eu quero saber depois um pouquinho sobre toda essa ideia, esse marketing que existe nessa empresa. E a Débora? Como surgiu o empreendedorismo? Como foi iniciar, né, a carreira, né, se formar em nutrição? Como foi esse despertar da terapia e do empreendedorismo na tua vida? Na verdade, o empreendedorismo ele já iniciou desde a época da nutrição, porque quando eu comecei a compreender que realmente as pessoas comiam suas emoções, eu comecei a entender os porquês, porque a minha essência é muito de entender o porquê que as coisas acontecem, por que a gente reage assim, qual o comportamento. E eu começava a perceber que quando eu fortalecia nesses clientes os pontos fortes deles e tirava o peso, tirava a balança e começava a olhar para a vida dele de um modo geral, eu começava a perceber que realmente era muito mais a ver com a emoção do que o fato da alimentação em si. Da escolha, o resultado final, ela tinha muito mais uma coisa interna, né? E aí, nesse momento, eu comecei a sentir a necessidade de buscar profissionais para trabalhar junto comigo. Daí, comecei a botar psicólogo, até médicos para isso. Comecei a ampliar e eu já vi que eu já tinha uma veia mais empreendedora para isso. Só que chegou um momento que eu agucei isso, ao ponto de que o cliente não queria ir com o meu colega de trabalho e queria estar sendo resolvido a questão dele comigo. E aí, eu fui tentando desmistificar de onde é que vinha isso. Eu disse assim, eu primeiro preciso entender esse processo comigo, né? Porque eu passei também, curei uma compulsão alimentar, então eu pensei assim, vou começar a buscar terapias para mim. Aí quando eu fui me aprofundando, eu vi que o negócio era bem lá da infância, construção de sistema familiar, de comportamentos, de crenças, e aí sim eu me tornei terapeuta. Então, hoje eu consigo entender isso de uma forma muito clara e é um momento de empreender e instruir hoje terapeutas e nutricionistas a compreender o cliente, a descobrir qual é a essência dele, qual a identidade que faz com que ele coma dessa forma hoje e se comporte melhor com os alimentos. Então, quer dizer que no primeiro momento, tu atendia como nutricionista convencional, digamos assim, e percebeu que quando você mandava, né, quando você fazia de forma collab, sim, esses atendimentos com os seus parceiros, terapeutas, você percebeu que os teus clientes, na verdade, queriam você. Queriam. Isso tem muita relação com o nosso propósito de vida e com aquilo que a gente supera, né? Então, se você tinha que superar essa compulsão, as pessoas que precisam dessa essência, elas vêm te buscar para superar isso também. E o empreendedorismo, né, João, ele é servir, né? Exato. É isso que aconteceu com o João, né? Ele passou isso na vida dele e automaticamente hoje ele tem atletas, né? Que são atletas que não para competir com os outros, mas para se vencer, né? Competir a si mesmo, né? E tu falou uma coisa muito importante, que é a questão de conhecer o teu cliente. Conhecer o cliente. Isso é uma das coisas mais importantes. Por exemplo, dentro do CrossFit ali, a gente chama todo mundo de atleta, né? Mas tem atletas que realmente querem competir, tem atletas que querem só se divertir, tem atletas que querem dizer que estão fazendo CrossFit, tem atletas que querem uma atividade física, não se encontraram e estão ainda testando o CrossFit, então a gente precisa compreender todos eles, né? E trazer essa modalidade inclusiva para todos eles. Então o CrossFit ele não é para uma única pessoa que pensa em ser atleta, não, né? Então, a gente precisa cada vez mais conhecer os clientes, né? Tá inserido dentro da área, lógico, é super importante ter esse know-how, a expertise, para que a gente possa realmente passar com muita propriedade isso para os nossos clientes, né? Eu costumo dizer, João, que dentro de nós existe um atleta e a gente não sabe. Todos somos atleta, né? E atleta para vencer a si mesmo. Exato. Só que esse percurso, quando eu entendi na área da nutrição, é fortalecer os pontos fortes, que é uma coisa que a gente não vê, que é uma dificuldade
verdade, no empreendedorismo, é o que começou a ver a pessoa, que é o que você começa a ver o resultado. Que ele se motiva, ele começa a ter resultado, ele começa... Um dia ele não queria ser atleta, ele está ainda tentando ver o exercício. Daqui a pouco ele já pensa em competir e assim ele vai evoluindo ao longo da vida, né? É um trabalho de autoconhecimento também da própria pessoa, né? Às vezes ela entra ali querendo se divertir e se descobre um atleta realmente de competição. Ou entra querendo realmente competir e vê que o mais importante para ele é se divertir dentro de onde ele está, né? Sim, e o importante de você conhecer o seu cliente é você perceber que é o seguinte: fala a linguagem da tua tribo, porque são tribos, né? E não te preocupa em falar com todo mundo. Você tem uma tribo, você tem uma linguagem. Todos os que buscam o CrossFit, eles têm um ponto em comum. E quando eles chegam num ambiente desse, e principalmente eu sou atleta, né, da Ilustres, e eu falo isso pro João sempre, então eu não preciso vir a público, porque eu tô sempre elogiando a empresa dele. E ali dentro é uma comunidade. É uma comunidade, as pessoas, elas gostam de estar ali, e quando a gente não vai no cross, dá vontade de passar ali para ver a turma. Pertencimento, né? Como que tu criou esse senso que, assim, já existe no CrossFit, mas na Ilustre é mais ainda, é mais intenso. Tem até três, né? Cervejeiras que a turma utiliza ali para fazer um rap e tal. Conta pra gente como é que é essa família CrossFit Ilustres. Então, o CrossFit ele se assemelha muito ao remo, à comunidade do remo, exatamente por essa questão de pertencimento, de estar no local e adorar estar no local, né? Então, eu trouxe isso do remo, né? A gente chama, no CrossFit a gente chama o local de boxe, no remo a gente chama garagem de remo. Então, é muito parecido. As pessoas, às vezes, não vão nem para treinar, né? Vão para sentar, tomar um café. Hoje, por exemplo, eu aposentado, né, do esporte, eventualmente, eu vou ao clube de remo, eu penso em ir para treinar. Mas, às vezes, eu chego lá e fico na resenha, conversando, tomando café. Então, esse gosto de estar no local depende muito de quem está lá, lógico, à frente, e da esfera que tu cria dentro do local, né? Da energia que tu põe no teu negócio. Total. É energia, né? Falar é família, né? Tudo. E eu vejo que, assim, ó, como a gente citou ali o propósito, e eu já falei que nesse podcast a gente vai falar de propósito, porque às vezes as pessoas, elas ficam, né? Mas tá servindo, tá propósito. Sim, propósito de vida, eu acredito e vou defender essa bandeira até o fim. E eu vejo você servindo. Você é o verdadeiro líder que serve. Você está o tempo todo ali cuidando, limpando, todos os detalhes. Você vai ao banheiro e tem as pegadas, né? Que é a passada do handstand walking para você chegar até o caminho do banheiro. Então, assim, o sofazinho, o cafezinho, tudo ali tem o teu olhar, né? Tem o teu cuidado. E você está todos os dias ali. O que você me diz dessa situação de o empreendedor, o dono, tem que estar todo dia? Precisa. É importante, se tu quer realmente passar a tua ideia, o teu propósito para o cliente, tu precisa estar ali, né? Sempre. Né? Lógico, eventualmente pode ser que aconteça alguma coisa que não está presente, mas a tua presença tem que ser 100%, mesmo que tu não esteja ali. Né? Muito então, bem pontuado. O que eu penso hoje, realmente é o que tu falou, é servir. Né? Eu gosto disso, de trazer o melhor para as pessoas, não só em questão de treinamento, mas acolhimento. Hoje a Ilustres ela tem um baita acolhimento a quem está chegando. E eu me preocupo muito com isso. Para quê? Para que a pessoa se sinta em casa, se sinta inserida, né? Na comunidade, na tribo. Isso é muito importante. Isso vai fazer com que a pessoa crie mais gosto de estar ali. E a minha preocupação não é só trazer cliente para dentro, mas sim transformar a vida das pessoas. Né? Dar uma oportunidade de um treinamento físico e equilibrar junto com uma vida social, que existe muito no CrossFit. Por isso que a gente também tem as cervejeiras ali. Por quê? Porque a gente busca equilíbrio. Né? Não é treinar e não pode fazer mais nada. Tem que ser, sei lá, 100% saudável. Né? Não que beber uma cerveja não seja saudável, né? Mas a gente busca o equilíbrio. Né?
Isso me remete muito à questão da nutrição, principalmente. Porque é uma linha muito tênue, né, João? É um cuidado que não tem como a primeira impressão ou a primeira importância ser o corpo, né? Então, trazer esse equilíbrio, essa questão da essência, que dá para viver em harmonia, é muito saudável. E daí torna leve e prazeroso o exercício, né? E Débora, aproveitando que você tá com o microfone, conta pra gente como é que tu identificou, então, você já falou, né, que percebeu essas emoções dos clientes e tal. Como você começou a identificar isso nos teus clientes, essa dor neles, que é porque não dava resultado? O que acontecia que você percebeu, putz, a prescrição da dieta não é suficiente para que ele atinja o resultado dele? Assim, a maior clareza para mim foi através de uma das técnicas da hipnoterapia que eu aplico, que foi descobrir realmente na base quais as nossas necessidades inconscientes de um ser humano. Conta pra gente dessa hipnoterapia. É uma regressão? O que é isso? Chega assim não chega a ser mastigar cebola, achando que é uma medo, maçã. Né, João? Não. É uma coisa simples, mas é uma coisa para tornar o cliente consciente de que realmente aquilo que ele está trazendo, que ele acha que é um problema, é uma questão, na verdade, a ser resolvida, que é uma reprogramação que aconteceu desde o ventre da mãe. Então, a gente vai voltando desde a idade que ele está hoje, com o que ele apresenta, a emoção, até chegar lá na base para ele compreender que muitas vezes ele está trazendo as crenças da mãe, pela forma que a mãe enxergou a vida, de um jeito pesada, ou o pai não está presente, acaba trazendo uma insegurança maior e vai refletir isso na vida adulta, né? Na alimentação. Da alimentação de forma geral, ou qualquer coisa que ele venha resolver, mas da alimentação. A alimentação eu consegui descobrir através disso que, na verdade, por essas necessidades inconscientes, né, que a gente tem de se sentir amada, aceita e aprovada, faz com que a gente busque o exercício e a alimentação para modificar o nosso corpo para ser aceito de uma maneira geral. Então, ser aceito dentro do quê? De uma sociedade, dos relacionamentos, dentro de toda a vida de forma geral. Então, a gente vai mudando o nosso corpo não porque a gente quer, mas porque a gente acha que deve ser assim magro e a gente não entra em ressonância com a gente. Porque a gente começa a excluir, se comparar sempre com o outro. Não, aquela é mais magra, aquela é mais alta, aquela é mais isso, aquele cabelo. E a gente vai entrando de forma isso padrão. E a gente usa a alimentação para quê? Ou de duas formas, extremismo, né? Para emagrecer ou acha que está engordando. E aí ela é um reflexo de hoje que a gente tem uma má relação com ela e não tem nada a ver com isso, igual o exercício. Ai, não, obrigada a buscar para emagrecer. Então, quando eu fui entendendo que essas necessidades que faziam com que ela comia e não deixava o processo dela leve, eu fui reduzindo, trazendo mais leve, tirando as crenças, falando, não, você está evoluindo, você não precisa se comparar com a fulana, é você, esse é o seu corpo, você não vai chegar daquela forma, como a gente pode melhorar para você? Então, a real transformação foi trazer o olhar para si, para a essência, o que é bom para mim, o que é importante, o que é felicidade para mim que para ele não é. E aí foi trazendo essa bagagem para tornar mais leve e ela vê que talvez não é o emagrecimento que ela queria, realmente é o que o emagrecimento proporciona. O que seria? Um relacionamento melhor, tá em casa com muito mais satisfação. Então, até eu conseguir compreender no final que, de fato, era em cima dos relacionamentos, que é o que eu trabalho hoje, como terapeuta de relacionamento, para conseguir compreender o que as pessoas tentam emagrecer ou engordar é porque elas querem se encaixar nos relacionamentos. Então, quer dizer que a questão da nutrição, ela entra numa veia dentro da terapia. Ah, entendi. Então, quer dizer que dá para aplicar a hipnoterapia em qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Muito bem. Depois a gente pode conversar ali no para entender, para dar uma vasculhada aqui, né, João? Qualquer área da vida. Ontem eu tava na internet, aí vi um meme. Qual conselho você daria para você daqui a 5 anos? Aí a resposta era, já começa a terapia agora, meu anjo. É verdade. É autoconhecimento, né? E quando você começa realmente a compreender, é sério que eu não tô ganhando dinheiro por causa disso? É sério porque realmente meu trabalho não prospera? Ou eu estou lá no meu trabalho e aquele meu chefe, eu me sinto uma insegurança, eu sou travada diante dele, que faz eu comer em excesso, que é porque ele representa o meu pai pela forma que a minha mãe via. Então, a hipnoterapia traz essa consciência. Os nossos problemas, eles vêm de muito mais além, para trás. Né? Sim, da nossa infância. Eu conheci casos de pessoas que intensificavam, por exemplo, todo o excesso revela uma fuga, né? Então, às vezes tem pessoas que é no álcool, às vezes tem pessoas que é no trabalho, às vezes tem pessoas que é no treino, às vezes tem pessoa que é na compra,
na alimentação. Então, a compulsão em si, ela, me corrija se eu estou errada, mas ela representa várias áreas, né? Que a gente intensifica porque tá faltando algo do outro lado, não tem equilíbrio. E eu já conheci pessoas que faziam isso com o trabalho também. E você trata isso? Também com trabalho. Hoje eu tenho uma procura até maior, porque eu instruo nutricionistas e terapeutas para trabalhar com um método em cima da compulsão, do excesso de comer com alimento. Mas na parte de terapia, eu exclusivamente que trabalho com questões de por que ela busca tanto a necessidade dentro de um relacionamento de sexo, por que ela busca comprar tanto para satisfazer uma baixa autoestima, por que ela busca tanto o trabalho para esconder as inseguranças de que ela não consegue lidar bem com o relacionamento. Sim, tudo são comportamentos e padrões daquilo que nos faltaram e a gente não percebe porque não tem consciência. Dentro do trabalho, existe até uma síndrome agora, que é uma síndrome, né, relativamente nova, mas é a síndrome de burnout, que é as pessoas que intensificam demais o trabalho, e é aquela história que eu sempre pontuo aqui, né? Você que é chefe empreendedor, tenta olhar se você tá tendo uma ocupação ou se você está sendo produtivo. Porque normalmente essas pessoas que têm essa compulsão e que têm essa síndrome, que chegam, né, no caso da síndrome, elas ocupam a agenda o dia todinho, mas não conseguem ser produtivas. Elas não são livres. Porque já está tão condicionada e necessita tanto daquele volume que acaba não sendo produtivo. E ser produtivo não tem relação com o tempo. E sim com o que você faz no tempo. Porque assim, a gente tem 24 horas, todos nós temos 24 horas, inclusive o Elon Musk, o cara mais rico do mundo. O que a gente faz nessas 24 horas é que muda, né, a relação entre um e o outro. E a eficiência de trabalho, né? E a eficiência. Fala um pouquinho, né, dessa tua vida de atleta empreendedor sobre eficiência. A eficiência, ela sempre esteve muito ligada ao desempenho, né? Principalmente na vida de atleta. Então, eu precisava ser muito eficiente. Então, eu era um viciado em treino. Eu tinha que treinar, não só por necessidade, mas também porque eu gostava e porque eu tinha meus objetivos. Então, meu objetivo era chegar em tal competição e ganhar, então treinava para isso, buscando sempre eficiência. Então, a vida de atleta ela é muito regrada, né? Como você falou, precisa estar muito bem alinhado, disciplinado. Então, me exigiu muito durante a atleta. Então, hoje, eu até olho para trás assim, eu vejo realmente o quão árduo foi e eu não quero mais. Por quê? Porque hoje eu estou saturado. O meu corpo está saturado, a minha mente está saturada disso. Então, o que eu busquei? Transferir todo o meu conhecimento, minha praticidade, eu sou muito pragmático também, para dentro do CrossFit, né? Que hoje é o meu negócio. Então, eu tento trazer muitas coisas que eu vivi na minha vida de atleta para dentro, né? Inclusive as questões de marketing ali, que a gente pode falar depois. Eu trago muito da minha história dentro do esporte, né? Do meu conhecimento mundo afora, que eu viajei muito para remar, de outras culturas. Então, isso me traz uma satisfação também, né? Ver o quão árduo eu trabalhei lá atrás e o que eu estou trabalhando hoje, que eu também busco essa coisa... não busco a facilidade, né? Mas eu busco a produtividade. Eu quero ser mais produtivo, lógico. Em alguns momentos eu não sou tanto, né? Eu, às vezes acabo me ocupando demais e produzindo pouco, mas eu tento focar sempre na produção e eficiência. A produtividade, ela está relacionada a prioridades, né? Não existe agenda, existe prioridades. Então, você cumpre aquilo que é prioridade para você. E essa questão do marketing é muito legal a gente pontuar, porque eu sou uma ciganinha dos boxes de CrossFit, Brasil inteiro e tudo mais. E eu consigo identificar, eu tenho um feeling muito bom para o marketing. Então, eu consigo conceituar cada box que eu vou na essência dele. E para mim, o teu box, ele representa, sim, família. Ele me faz eu me sentir em casa, família. E eu que sou, né, eu moro aqui eu sou de outra cidade, então, né, até você criar o seu hall de pessoas, o seu vínculo. E o Ilustres, ele me trouxe muito essa família. E você coloca isso ali no marketing. Eu quero colocar para vocês que ainda não fazem parte da comunidade da família Ilustres, que façam. Porque todos os dias ao acordar, a gente tem um recadinho lá no app do Cross, que a gente vai olhar o treino, fazer o check-in, né? A primeira coisa que o crossfiteiro faz ao acordar,
Não é dar bom dia, olhar o treino. Então, e sempre tem um recadinho ali que o que faz? O João, ele tem uma capacidade, né, brilhante de pegar o objetivo do treino e colocar sempre um tema, uma música. Ele faz meio que uma metáfora. Explica pra gente de onde vem essa inspiração e como surgiu tudo isso. Então... É difícil falar ainda, porque é uma coisa que eu fui me descobrindo, na verdade, foi florescendo, né? Lógico, lá atrás eu sempre desenhei bastante, né? Quando na adolescência ali, foi uma coisa que hoje eu não faço mais, na verdade se perdeu, porque tudo ficou muito prático com questão da modernidade, celular, então a gente acaba escrevendo menos também, desenhando menos, e eu sempre escrevi bastante também, né? Então... isso me traz muitas ideias do que eu posso trazer para os alunos, né? Essa modificação de uma música para algo que tem dentro de um treino, né? Uma música conhecida, um poema, que a gente bota sempre alguma coisa, tenta puxar para um lado engraçado, com alguma coisa mesclada ao crossfit. Sempre tem uma veia de humor e é maravilhoso acordar com aquilo ali, eu vou te dizer. E é um trabalho difícil, porque... é todo dia. É todo dia. Né? A constância, né? E todo dia eu preciso trazer algo novo que não tenha se repetido. Né? Então, é difícil, mas eu tenho conseguido lidar com isso, né? Eu acho que... existe um planejamento, uma programação ou... Eu penso semanalmente, né? Eu tento criar semanalmente, às vezes eu estou no carro, porque as ideias surgem às vezes do nada, né? Então, às vezes eu estou dentro do carro, né? Os insights. Estou dentro do carro, me surge alguma ideia, eu pego o celular, mando uma mensagem para mim. Num grupo para ti, eu também tenho isso. Com as ideias que vão surgindo, né? Isso facilita bastante a programação para frente. Então... muito bem. Para que eles entendam do que eu estou falando, no treino de 2 dias atrás, a gente acordou com o seguinte recadinho. Minutos da sabedoria. Tempo. Com semelhança com a obra de filosofia Minutos da Sabedoria, que traz uma atmosfera motivacional e inspiradora, transmitindo seriedade e força, para usar seu minuto de descanso para descobrir como você vai vencer o desespero. Na verdade, era um treino que você tinha que cumprir uma tarefa por minuto, e então ele pega essa questão do treino, né, do objetivo do treino do dia, e traz um recadinho muito bacana. Gente, nós estamos aqui chegando no nosso break. Precisamos pontuar os nossos patrocinadores que estão conosco aqui toda semana, que é a Lumis Construtora apresentando o Dueto Office, Grana Sim, uma empresa de empréstimo pessoal através do seu FGTS, e a Personal Terra, que é uma empresa de reformas. Já nós voltamos com essa bancada maravilhosa para contar um pouco mais sobre negócios e saúde aqui na nossa Rádio PH e no nosso Pod Quintas. Você está ouvindo Pod Quintas, um negócio de primeira que já foi de quinta. Confira agora os nossos patrocinadores e apoiadores. Você está querendo realizar, mas anda descapitalizado? Então está precisando de grana sim. Grana Sim, o seu correspondente bancário, especializado em empréstimos na modalidade antecipação de FGTS, o Grana Sim está em Palhoça, mas atende clientes em todo o país. Precisou de dinheiro? Ligue Grana Sim, 0800 009 0026. Grana Sim, crédito de qualidade para todos. Lumis Construtora e Urbanismo apresenta Dueto Office. Com projeto arquitetônico moderno, salas comerciais de 26 a 75 metros quadrados, auditório com 30 lugares e confortáveis salas de reuniões, o Dueto Office é sem dúvida alguma o melhor endereço para o seu negócio. Dueto Office, o empreendimento comercial mais exclusivo do Pagani, a região que mais cresce em Palhoça. Um empreendimento grupolumes.com.br. Construir ou reformar sempre deu dores de cabeça? Então relaxe. Ao invés de chamar um neurologista, chame um especialista. Agende uma consulta gratuita com a Personal Terra. Reformas e acabamentos em casa ou apartamentos? Ligue Personal Terra 991578747.
Voltamos então aqui com o nosso Pod Quintas, nosso segundo episódio. Estamos aqui com o João Hildebrando, que é proprietário da CrossFit Ilustres. E temos a Débora Berti, hipnoterapeuta, terapeuta e nutricionista. E ela já prometeu que vai fazer uma hipnoterapia aqui na gente. Ao vivo. Não podemos esquecer também dos nossos patrocinadores. Lumes Construtora, apresentando o Dueto Office, o prédio mais ousado o prédio office mais ousado do Pagani. Temos também a Grana Sim, uma empresa de empréstimos pessoais através do seu FGTS, fica ligado. E temos também a Personal Terra, que é a nossa empresa de reformas de interiores. Pois bem, voltamos aqui então para falar um pouquinho sobre propósito de vida, né? A gente vem com um profissional que vem da área do atletismo e leva a qualidade de vida, leva a disciplina para um empreendimento. E nós temos também uma nutricionista que entendeu que nós comíamos as emoções e muito mais outras compulsões e se tornou uma terapeuta. Essa mudança, essa transição, né, Débora, tem a ver com o teu propósito de vida? Conta mais um pouquinho pra gente sobre essa descoberta. Tem muito a ver com o propósito de vida, porque eu consegui descobrir que todos nós, todo mundo sabe que temos uma essência, mas não sabia da questão do poder pessoal. Porque muito se fala sobre autoestima, né? E as pessoas acham que a autoestima é como a gente se vê no espelho, e isso não tem nada a ver. A autoestima é como a gente se estima, é as fortalezas que a gente sabe que a gente tem, é abraçar os nossos fracassos e fortalecer os nossos pontos fortes, é entender que a gente tem um perfil, ele tem outro, e que a gente se complementa. Então, realmente, quando você descobre o poder que você tem, e que no momento que você tá ali com as tuas crenças, é que você está dando na mão do outro para ele fazer aquilo para você, ou seja, você está num relacionamento abusivo e você acha que não, é ele que é culpado. Você está dentro de um sistema familiar, você acha que seu pai e que a sua mãe são culpados. Você entende que é o poder que você tem, que está dando na mão do outro, quando você descobre quem você é, isso realmente transforma a vida, porque você tem a capacidade de criar tudo que você quer. O dinheiro que você quer, o trabalho que você quer e viver de uma forma leve na sua verdadeira essência. Então, o meu propósito hoje é muito claro, sempre foi isso. E hoje, instruindo terapeutas e nutricionistas, é justamente isso. É encontrar a identidade deles também, dessa nutricionista que também está se encontrando, qual o poder que ela tem, qual a essência que ela tem, para que ela replique isso nos clientes dela também. Então, você atribui a descoberta do seu propósito de vida. Qual foi o momento, qual foi o time? Porque, assim, existe um momento, né, da nossa carreira, da nossa vida, que a gente se percebe... Será que eu estou fazendo o que eu vim para fazer? Será que realmente eu quero cumprir isso? E o propósito, ele tem muita relação com ajudar pessoas, né? As pessoas, eu adoro ajudar pessoas. Eu já falei e vou repetir. O propósito de vida é ajudar. Uhum. Ajudar é servir, né? De que maneira você vai monetizar isso? Porque dinheiro é bom e todo mundo gosta. E precisa. A vida com dinheiro, ela é mais fácil de se lidar, né? Ele te possibilita mais, ele te abre mais portas. Então, qual foi o momento, qual foi o time que você sentiu assim? Não é apenas a nutrição. Foi o auge do sucesso que todo ser humano quer alcançar e não era sucesso, não era felicidade para mim. O auge de ter um consultório muito famoso, ter uma autoridade como nutricionista, relativamente estar num casamento e ter todo o resultado e dinheiro e quem sou eu? Por que eu estou fazendo isso? E isso não batia de fato no meu coração. A sensação era igual um empregado, entrar e sair e não fazer até os atendimentos de uma forma tão entregue, porque era tipo, só isso, é só emagrecer, é só corpo, é só se olhar no espelho. E o casamento também não era um reflexo daquilo que eu sentia que na essência era o que eu deveria viver. E aí foi o start, tipo, não, eu preciso mudar a minha vida. E não foi tão assim, vou mudar a minha vida. A gente começa a acontecer coisas que não vão agradando, né, pra gente lidar com os desconfortos, e aí foi a busca da hipnoterapia. A hipnoterapia, na verdade, ela não foi uma busca de tipo, vou fazer isso para encontrar nos clientes. Foi a partir de uma decisão para buscar para mim. Foi um curso pessoal para mim, e quando eu fui entender dentro de mim o que fazia eu refletir aquilo pelas minhas escolhas, eu falei, não, agora é a virada de chave para mudar a minha vida. E foi realmente da água pro vinho. Aí a gente encara primeiro as nossas sombras, vai lá buscar, passa por um processo de limpeza para começar realmente viver a nossa essência.
A transição do propósito de vida, ela é muito intensa, né? Ela começa pelo autoconhecimento, que nós já citamos aqui. E a gente atravessa muitos perrengues, né? A gente passa por alguns desafios. O processo, né, do casulo ali, da lagartinha, da borboleta. Enquanto a gente é lagartinha lá dentro do casulo, ninguém disse que é confortável, né? Não é confortável, é escuro, é frio, é solitário, mas é o processo para se tornar, né, uma borboleta, criar asas, voar e, enfim, surfar aí a vida. João, no teu caso, você já vem desempenhando esse propósito lá desde quando você começou a ser atleta. Isso já sempre foi muito incorporado. Tem algum perrengue que você queira compartilhar aqui com a gente, que você passou, assim, que possa ser até uma história engraçada, mas que você tirou uma puta lição? Puta, pode falar? Uma puta lição. Então, só adicionando também, o meu start não foi realmente, assim, lógico, foi uma coisa que foi amadurecendo ao longo da vida do atleta. Mas o meu start realmente para pensar em cuidar da saúde das pessoas foi quando eu trabalhei num projeto de remo para crianças, né, de entre 12 e 18 anos nos Estados Unidos, em 2015. Então, esse foi o start realmente que me fez assumir esse papel de gostar e querer contribuir mais na vida das pessoas através do esporte, né? No caso, o CrossFit. Então, esse foi o meu grande start. E aí, com relação ao perrengue, a gente sempre tem vários, né? O que eu posso elencar aqui foi exatamente na abertura da Palhoça, do boxe da Palhoça. Porque a gente contrata ali, tem os serviços terceirizados para fazer a montagem do boxe, da estrutura. E aí, o serviço falhou com a gente, né? No dia anterior da abertura. Tranquilo! Então eu fiquei até quase 6 horas da manhã, até a metade da madrugada ali, arrumando o box, botando piso, parafusando, limpando. Então, esse foi um dos grandes perrengues que eu tive exatamente na abertura do box. E aí, no dia seguinte da abertura, tudo perfeito. E aí você, né, arregaçou as mangas, foi lá, botou a mão na massa, parafusou e eu vejo você cuidando muito bem do box, assim, nesse aspecto, né? E quando a gente tá vivendo o propósito, ele é leve. Então, você faz de uma forma muito leve. É leve, é tranquilo. Da mesma forma que eu acompanho a Débora quando ela tá fazendo os atendimentos e atender pessoas na qual elas têm problemas e você precisa ouvir para resolver, te suga uma energia gigantesca. Tô certo ou tô errada? E aí eu vejo ela, eu acompanho ela atendendo e pode ter, sei lá, 5 pessoas no dia, 6 pessoas no dia e fluido. Eu ainda à noite daria tempo para treinar de tanta energia. Porque tá fazendo propósito, né? E, Débora, nessa tua vida, nessas tuas indas e vindas, hoje atualmente tu mora em? Tubarão. Tá. E já morou em outros lugares? Já morei em São Paulo, agora atualmente estava aqui um período também aqui em Floripa. Então, assim, deixa eu ver o que mais. No Rosa, já passei um bom período. Já fui bem cigana, assim. Uma vez, ciganinha, sempre cigana. Eu costumo falar sempre desses espírito cigano que a gente tem, né, dessa veia, no sentido de romper a barreira geográfica. Porque um empreendedor, né, uma pessoa que negocia, uma pessoa que faz acontecer, ela rompe a barreira geográfica. E você rompeu lá atrás, né, indo e vindo na vida de atleta, e você descobrindo a sua carreira, descobrindo o seu propósito. Eu também, eu viajei muito. Então, hoje você pode me colocar para ir para qualquer lugar, eu já peguei bote, eu já atravessei enchente para empreender. Perrengue, né? Foi muito perrengue, mas deu tudo muito certo. Divide com a gente, porque assim, eu acredito que das lições mais difíceis da sua vida é que você constrói seu alicerce, sabe? Conta pra gente um grande desafio, uma grande situação que tu viveu e que te tirou uma lição bacana. Olha, por ter tanta essa liberdade geográfica e buscar muito essa liberdade da essência, foi uma das coisas que começou a me prejudicar um pouco quando eu estava num atendimento físico no consultório, e foi a decisão realmente de fechar o consultório e ir para o online. E na cidade, atualmente Tubarão, não era uma abertura tão legal assim.
assim. Aqui até flui muito essa questão do atendimento online, mas ela não foi uma boa aceitação. E aí já foi aquela transição de não querer mais aquilo e aí já praticar como terapeuta. E quando eu fiz os cursos aqui em Floripa, a terapeuta já atendia de forma online, então eu falei assim, eu vou decidir, eu vou arriscar isso. Não é eu que tenho que esperar o cliente, eu tenho que decidir realmente fazer. Isso quando? Isso foi antes da pandemia, exatamente. 2020. 19 para 2020. Fevereiro de 2020. Exatamente em dezembro eu decidi assim, eu vou fechar o consultório e eu vou arriscar nisso. Então, assim, foi uma queda muito grande, eu tive que lidar com muitas inseguranças. 80% dos pacientes não quiseram aderir isso, ainda mais um consultório de nutrição, de uma dependência, de uma balança e achar que era necessário aquilo, e sendo que eu já vinha tirando que não era necessário, que tem outras formas de avaliar se está evoluindo ou não, foi muito grande e não teve uma boa adesão e aceitação. Eu tive muito poucos clientes assim que me fizeram chorar, mas realmente eu acreditei naquilo. Eu falei, é momento dessa mensagem chegar para mais pessoas, é momento de eu atingir uma liberdade geográfica para conseguir não só ficar 1 a 1, mais pessoas precisam ser curadas disso. E ali eu fiquei 1, 2, 3 meses, exatamente quando eu acreditei naquilo, veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, realmente todo mundo teve que ir para onde? Para online. Aí, como eu já não era mais como nutricionista, o que foi mais necessário dentro da pandemia? Terapia. Aí eu comecei a crescer o meu nome como terapeuta naquele momento pela necessidade. Quem não queria, não foi mais uma questão de decisão, não. Foi uma necessidade. E aí foi crescendo. Super assertiva. Nossa, e aí enxergou a oportunidade, arriscou, porque assim, o empreendedor ele precisa aprender a se arriscar, sabe? Ele acredita, ele enxerga lá na frente. Então, aquilo que todo mundo, né, o senso comum acaba tendo receio, né? O ser humano ele tem uma dificuldade de mudança e você acreditou, você enxergou e você fez acontecer, e aí a oportunidade passou e você não deixou escapar. E foi uma adesão. Daí hoje, estando aqui ou estando lá, eu ainda consigo atendo clientes de terapia lá de Tubarão, agora online, porque hoje é uma aderência, né? Tem muitos ainda que ainda não... Eu ainda falo assim, não é uma questão de decisão ou não. É claro que é melhor às vezes a energia do presencial, mas a forma que a tecnologia está indo foi uma antecipação de eu ver como é que realmente o mundo vai ficar. Quem não está no online, hoje um empreendedor que não está no online, pode ter a melhor empresa. Vai quebrar, não tem como. Não. Quem não tem presença digital causa uma sensação de que não existe no meio físico. Sim. Só isso. Essa questão do atendimento online, a gente precisa entender que nós sempre vamos precisar de pessoas, né? Não, é difícil pra gente, na época da pandemia no CrossFit, para fazer online não era legal, era mais complicado. Porque a nossa comunidade, ela quer presença, ela quer estar junto. Só que existem situações que não mudam em nada. Não muda em nada. Não. Um atendimento de terapia, um atendimento, uma reunião, ela otimizou, assim, a gente vive numa cidade com uma grande, né, dificuldade de mobilização urbana. É difícil a gente se locomover aqui. Ontem, por exemplo, eu estava vindo para cá, de São José para cá, estourou um carro, não sei o que foi ali perto do Mundocar, acabou, eu tive que voltar porque não tinha como chegar aqui no horário. Então, assim, a gente ganha otimização de tempo fazendo online, né? O empreendedor, ele precisa saber o custo da sua hora, porque o tempo que ele leva para se deslocar, ele está perdendo de atender outra pessoa ou de produzir mais do negócio dele. Então, sempre quando eu estou dentro de uma consultoria empresarial, eu falo 2 coisas que eu falo. Você sabe quanto custa a tua hora? Porque o empreendedor, ele precisa saber o custo da hora dele e ele precisa entender quanto que ele leva para produzir. O tempo, o time. E aí, com isso, ele consegue precificar melhor e otimizar os ganhos, entendeu? É fundamental, gente, você saber o custo da sua hora, do seu capital intelectual. E com isso, quando eu entendi isso, assim, eu direciono muito meus atendimentos
me corrija se eu tô errada, Débora, mas você também, parou online. Porque assim, se eu consigo um intervalo de 10 minutos para me recompor, tomar uma água e ir pro próximo atendimento, o físico eu não conseguiria. Não, e além disso, da questão também, assim, do conforto, né? Da pessoa estar na sua casa. E o meu atendimento funciona a maioria com mulheres. Mulheres o quê? Casada, que tem filhos. Então, quando você está fazendo o atendimento ali, o filho tá lá com o pai do outro lado. E pode ser em qualquer horário. Ela não tem que se deslocar do tipo, eu trabalho o dia todo, vou ter que pegar o filho às 6 horas no colégio. Então, que horas que eu vou conseguir estar dentro do teu consultório? Às vezes eu atendo até 10 horas da noite ou horário do meio-dia, que é um conforto desse cliente. Então, facilita demais. Então, por exemplo, você quando tem uma conexão com um terapeuta ou com esse profissional e ele está viajando, ele vai para São Paulo, e aí você não vai poder ter o tratamento dele? Então, o online nos facilita. Mas eu vejo que esse enrijecimento é das dificuldades que nós temos do cérebro mesmo de aprender, de se colocar a inovação. Só que é uma questão que eu fico estimulando alguns clientes. Eu falei, não, tudo bem, a gente fecha às vezes alguns atendimentos presenciais, mas a gente precisa fazer online porque eu estou acrescentando algo na sua vida que não vai ter uma hora que você vai decidir ou poder ou não. Não tem como, você vai ter que estar ali. Incluir uma parcela de pessoas também que até então não tinham tempo para ir até o consultório. Sim. Né? Quem jamais teria ido em algum momento por questão de tempo ou pela praticidade ou comodismo, está conseguindo agora exatamente por estar online. Muito bacana. João, conta pra gente quais são os planos para o futuro, né? O que tu aspira, né, para Ilustre como empresário, como alguém que está preocupado com a saúde e qualidade de vida das pessoas? Eu penso em... A Ilustres está sempre em processo de evolução, né? Eu penso em trazer muito mais conhecimento. O nosso programa de treinamento, ele é de fora, né? Então, ele é do berço do CrossFit, realmente. Isso é um dos grandes pontos que a gente tem. Eu penso em fortificar essa questão do treinamento alinhado com a questão emocional e interação social dos alunos, né? Bacana. E trazer muito mais acolhimento ainda para as pessoas, né? E, lógico, a estrutura física a gente sempre precisa mudar periodicamente, trazer coisas novas, algumas mudanças, né? Um Feng Shui, alguma coisa assim. Meu Deus, traduz Adoro. assim. Traduz que eu não conheço essa linguagem. Eu falo só português mesmo. A gente muda a cor, exposição dos móveis, onde as coisas estão, né? Então, trabalhar dentro para fluir melhor a é, energia. Muito bacana. Eu até vou te contar, eu não conhecia essa expressão e nosso podcast ele é cultura também. Feng Shui. Fazer a alteração ali dos móveis para trazer uma visão diferente. O Feng Shui, ele tem uma ideologia que ele defende várias religiões. Ele acredita que não existe uma só, que cada uma tem uma verdade e uma mentira. Então, ele junta tudo isso para dizer que viemos tudo de uma coisa só. Deus, universo, uma força maior. E ele traz muito essa questão da energia, de fluir, de entender que todos somos diferentes, mas somos apenas um. Então, eu gosto bastante do propósito da Feng Shui. Bacana. E a Débora? O que a Débora pode trazer pra gente? Vai ter novidade por aí? Tem evento presencial? Não tem? Como a gente pode te encontrar? Como é a dinâmica dos teus atendimentos? Explora um pouquinho mais, que a gente tem um espaço aqui aberto para isso. Tá, o meu Instagram, então, é muito mais fácil me encontrar por lá, que é Débora Berti. Hoje, meu principal propósito realmente é trabalhar em terapias com relacionamentos, mostrando para essa mulher que chega várias, quase se separando, que a forma da comunicação, das necessidades delas que estão fazendo ela se comportar dessa maneira, hoje em dia da mulher moderna, mostrar que ela não precisa de um relacionamento, que ela dá conta de tudo sozinha, que ela realmente tem que ser essa mulher fodástica, e ela pode ser, só que existe esse excesso de faltas que estão escondendo o tempo todo, ao ponto dela achar que esses homens são imaturos e que elas não precisam estar num relacionamento saudável. Então, assim, hoje eu venho trazendo isso em cima das experiências que eu vivi, e também dentro do consultório para trabalhar diretamente com isso. Mas uma outra veia que está pulsando dentro de mim é realmente ter uma empresa onde eu estou criando para instruir terapeutas e nutricionistas a encontrar essa essência desses clientes através da dor maior, que é a compulsão alimentar, que é um emagrecimento com muito mais consciência, né? Descobrindo o seu valor, realmente a identidade desse cliente. Muito bem, então temos aqui na nossa bancada um exemplo de
empresário e empreendedor, e que se difundem, né? As pessoas sempre me perguntam para mim, olha, mas o que na tua visão é empreender? O que na tua visão é ser empresário? Eu acredito que todo empresário, ele é empreendedor, né? Ou às vezes ele até acontece, mas o empreendedor, de fato, ele tem atitudes empreendedoras, ele transforma as coisas, ele transforma tudo aquilo que ele está fazendo em algo para o próximo. Então, para mim, mais do que abrir um CNPJ, ter uma empresa com faturamento, é ter uma atitude que marca a vida do outro, que atende o outro. E tem muita relação com o legado, né? E aí, nessa construção, que eu sempre falo, né? O meu lema, por exemplo, é transforma empreendedores em empresários. Que é o quê? É pegar essa pessoa que teve a visão, que encarou, que se arriscou e agora colocar ela num CNPJ, colocar ela dentro de um espaço, ter uma estrutura organizacional, ter um organograma, uma gestão e tudo mais. Então, é isso que eu faço e é isso que eu penso que difere bastante. E eu penso também, eu não sei vocês, mas eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o empreendedorismo para aqueles que são executivos, que são pessoas que, de fato, não têm um CNPJ, mas que têm atitudes empreendedoras. Nesse sentido, quem são as inspirações de vocês, que vocês olham não somente como dentro da tua área, do cross e tudo mais, mas quem é a pessoa que te inspira dentro dessa área do empreendedorismo? Que tu poderia falar assim pra gente? A gente pode, assim, dá para elencar várias pessoas pontuais, assim, em questão de posicionamento ou profissionalismo, mas eu vou, na verdade, falar sobre uma empresa que é um box de CrossFit conceito, né? Americano, foi um dos primeiros boxes de CrossFit que teve quando surgiu o CrossFit, que hoje já não é mais afiliado ao CrossFit, mas ele mantém toda a sua essência, que é o Rocket Community Center. Rocket. Então, é em Seattle, né? E essa é uma empresa, assim, ela é fodástica. Ela pensa muito no cliente, em todas as partes de inclusão social, todos os assuntos tabus, né? Até então tabus, assuntos pertinentes a tudo que acontece dentro da vida social. Então, ela está muito mais preocupada com a mente do que o corpo até. Então, esse é um dos boxes assim, que eu realmente acho referência e eu sempre busco alguma coisinha dentro desse box. Muito bem. E a gente precisa ter as nossas inspirações, né? Inspirar-se não é copiar. Inspirar-se é você admirar e colocar a tua essência no teu negócio, na tua vida, né? E a Débora, quem é que a inspira? Na verdade, nesse visão, nem penso muito em empreendedor ou empresário, porque acho que a minha essência é tão a questão de buscar algo tão mais profundo e parte espiritual, que para me inspirar hoje ele tem que ter, às vezes, uma presença espiritual muito forte. Uma das pessoas maiores é o Thiago Brunet, mas o segundo realmente que foi um mentor para mim, me buscar e me encontrar, foi o Pablo Marçal. Essa pessoa, ela conseguiu trazer essa questão porque a minha experiência, ela primeiro foi trabalhar com o corpo, então buscar um emagrecimento forçado através do corpo e maltratar o corpo, para depois entender a mente, que a mente dominava o corpo, para quando eu fui encontrar a parte espiritual, que eu vejo que é a consciência, a transformação de tudo, eu vi que tudo fica muito mais simples. Então, o Pablo, ele inspira, né? Ele me inspirou há muito tempo de quando você tem esse domínio, essa inteligência emocional e espiritual, o corpo ele se torna uma coisa muito detalhes, tanto que o seu corpo começa a avisar sobre a parte alimentar, que antes você tinha um problema para largar aquilo e automaticamente ele começa a largar, porque não faz mais sentido, você começa a se escutar mais, você começa a perceber mais. Então, pessoas que têm essa elevação espiritual, elas me inspiram, porque quando você começa realmente a viver essa consciência maior, você vê que tudo aquilo que você dava importância é muito pouco, e aí você descobre quem você é, o teu poder, e aí você começa a empresariar em cima disso, que é o que ele faz. Hoje tem muitas empresas que é o quê? Domínio sobre o dinheiro, domínio sobre todas as coisas, porque ele soube o poder que ele tem. Então, ele me inspirou por muito tempo até me encontrar. Muito bem, muito bem. Estamos chegando aqui, então, ao final do nosso
Pode colocar aquela musiquinha? Oh! Final do nosso podcast. A vontade é de ficar aqui, é de ficar conversando, é de saber cada vez mais das histórias de vocês. A gente gosta muito de falar de si, né? A gente adora contar um pouquinho da gente. E quero de novo agradecer e parabenizar os dois por terem essas atitudes empreendedoras, que é o que nos inspira aqui no Pod Quintas. E aí eu tenho uma perguntinha que eu sempre faço no final e eu quero saber de vocês. Imaginem que eu tenho um papel agora aqui, vou entregar para vocês, e vocês vão escrever uma cartinha a punho, e essa cartinha ela vai chegar para todos os empreendedores do mundo inteiro, em todos os idiomas. O que vocês falariam para essas pessoas que estão começando agora? Qual é o recado que vocês deixariam? Débora. Eu deixaria realmente a compreender que o processo ele é muito único, individual, e parar com o modo de comparação que a gente tem ao longo da vida. Porque quando a gente realmente descobre quem a gente é, a nossa essência, existe uma naturalidade tão forte que as pessoas que mais nos inspiram, realmente, se você pegar todas elas do mesmo ramo, você vai entender, tem algo diferente dentro delas, tem a essência delas. Então, eu diria que a vida é descobrir quem você é e realmente desbravar o que realmente te faz feliz. Então, empreender vai se tornar leve quando você realmente cumpre o seu propósito, a partir do momento que você está fazendo aquilo que realmente pulsa dentro do teu coração. Muito Uau. bonito. E, João, o que você diria nessa cartinha escrita a punho? Não tenha medo de mudar, não tenha medo da mudança. Eu acho que a mudança ela vem para nos tirar, às vezes, da zona de conforto, né? Lógico, a gente tem que olhar sempre para frente, buscar o novo e, como você falou, buscar servir. O nosso propósito é servir, não é só olhar para dentro, né, de si, e sim olhar para fora também, olhar para os outros, né? Porque a gente vive em comunidade, então a gente precisa um do outro. A energia é importante. Então, a gente olhar para o outro, para fora, pensando sempre na mudança e não ter medo de agir. Eu acho que esse é um dos pontos principais para a gente sair da zona de conforto. Da zona de conforto, aquele lugar onde morrem sonhos, onde pessoas ficam paralisadas, onde pessoas não experimentam tudo que tem no mundo, né? Tudo por estar na zona de conforto e por ter medo de arriscar. Então, essa palavra ali do início, o medo, não tenham medo de arriscar, é uma constante na vida do empreendedor, né? Ele não pode ter medo, tem que ser muito ágil. Muito bem. Chegamos, então, ao fim do nosso segundo episódio do Pod Quintas. É um podcast que fala sobre a vida empreendedora, um podcast que foi criado para dar voz a quem não tinha participado ainda, né, de uma bancada, que não tinha microfone. Quero deixar os meus agradecimentos aqui para os nossos patrocinadores, que são Lumes Construtora, apresentando o Dueto Office. Temos a Grana Sim, uma empresa de empréstimo pessoal através do seu FGTS. E a Personal Terra, que é uma empresa de reformas. O nosso Pod Quintas, ele tem uma slogan muito bacana, que todas as pessoas que estão aqui ou que vieram aqui, um dia, que são de primeira, mas que um dia já foram de quinta. De quinta categoria, mas agora a gente tem categoria, meus queridos. Quero deixar um beijo para todos que nos acompanharam aqui. O João quer deixar a rede social dele aqui? Nossa rede social é CrossFit Ilustres Palhoça. Pode entrar em contato com a gente está sempre disponível e com a maior prestatividade possível para atender quem quiser conhecer o CrossFit. E quem quiser mudar de vida, transformar a sua vida. A Débora tem os atendimentos dela online, né? Lá no Instagram dela tem também o contato, no Instagram da Ilustre também. E o box fica aberto das 6 da manhã até as 22 horas. Até as 22 horas. E tem uma cervejinha maravilhosa. Toda sexta-feira ela desce bem redondinha. Gente, muito obrigado. Não deixe de acompanhar a gente aqui no @podquintas, com 2 S no final. E no Priscila Pereira Real, essa hostess que vos fala aqui. Um beijo e até a próxima.